Isso E aí. Berlim é muito amável. Berlim é muito amável. É a coisa mais fofa que tem. Fofíssima. Fofíssima. Hello! Guten Tag. Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e hoje a gente volta com Alemanizando Responde, que é aquele quadro, Rodrigo, que a gente Onde faz o quê? Nós respondemos as suas perguntas. Uau! Então, como uma explicação não é necessária, porque é um conceito muito simples, vamos à pergunta número 1 aqui do Rafael Souza. Ele pergunta o seguinte: qual a melhor viagem de trem que vocês já fizeram na Alemanha? Veja, Rafael, na verdade a gente não viajou muito de trem aqui na Alemanha, não é uma coisa que a gente costuma fazer, porque é muito caro viajar de trem e demora bastante. Então, em geral, é mais barato viajar de avião. E às vezes ao mesmo tempo a gente consegue viajar de ônibus por muito mais barato também. Então eu não saberia dizer qual foi a nossa viagem favorita de trem. Talvez quando a gente foi para o castelo de Neuschwanstein, que é um caminho bonito entre Munique e até lá o castelo, na Baviera. Quando a gente veio como turista pela primeira vez em 2013, a gente comprou um passe de trem, que daí a gente podia usar várias vezes, né? Eu acho que era 5 vezes em 2 semanas, era um número X em um período de tempo. Então era tipo X dias em 2 semanas. E é o que a gente fez. E aí a gente fez várias viagens bem boas, assim, foi de Berlim até Munique, depois de Munique até Colônia, aí de Colônia até A gente foi para Amsterdã de trem. Então foi aquela coisa, uma exploração bem tranquila, assim, né? Andar de trem é uma experiência bem agradável, por mais que seja muito caro às vezes, né, de comprar a passagem direta do ponto A para o ponto B. No entanto, tem alguns pacotes que são bem baratos, né, que são pacotes regionais. Por exemplo, lá na Baviera tu pode comprar o pacote bávaro para ir até o Neuschwanstein. Então, com esses pacotes tu consegue um bom preço para fazer belas viagens de trem, porque elas são sempre bem agradáveis de serem feitas. Ainda no tema de viagens, a Laísa quer saber se a gente tem uma lista de lugares ou países que a gente quer conhecer, né, que a gente quer viajar para lá, e se a gente tem essa lista, se a gente pode compartilhar com os nossos amados inscritos. Sim, claro, a gente tem na cabeça, especialmente não tem uma lista escrita em lugar nenhum, mas tem, né, na minha cabeça tem um monte de lugares que eu gostaria de ir, alguns lugares que eu gostaria de ir, né, na sequência, e outros que seriam sonhos pro futuro, né? Na sequência, Helsinki, na Finlândia, né, um lugar que eu nunca estive, que eu gostaria muito de ir, né, e na praça principal lá tem os degraus, onde eles gravaram Sandstorm. O hashtag prioridades do Rodrigo em Helsinki. Então tu vai lá, tu faz isso. Aqui na Alemanha, o próximo grande destino que eu gostaria de ir é o Europa Park, que é tipo a Disney da Alemanha, né? Eu adoro parque de diversão, então eu gostaria de ir lá também. Ô, Europa Park, paga nós aí. E tu, Elissa, diz aí uns lugares que tu gostaria de ir. Eu, assim, tem poucos lugares que eu não conheceria, né? Então a minha lista seria super vasta. E te corrigindo que tu falou que não tem lugar nenhum escrito, eu sei que tu publicou no Twitter esses dias os próximos lugares que tu quer visitar. Eu coloquei umas bandeirinhas. Então... Tava rolando que uma dessas coisas de... Era uma tendência, um meme de Twitter. Né? Então tem uma lista do Rodrigo escrita em algum lugar. Sim, mas daí eu coloquei tipo 500 bandeirinhas, porque eu concordo com ela. Tem mais lugares que eu quero ir do que não quero ir, né? Sim. Mas então eu só dei aqui, destaquei alguns que seriam os próximos, assim, na minha cabeça. Eu pessoalmente, meu desejo pra esse ano é explorar mais a Alemanha, né? Eu sinto que nos outros anos a gente negligenciou um pouco a Alemanha. Então eu quero, por exemplo, ir muito em breve pra Schwerin, conhecer o castelo de Schwerin, que é fantástico. Eu quero conhecer Rostock, quero conhecer o Mar do Norte. Enfim, eu gostaria de voltar pra Hamburgo. Eu tô com um foco um pouco mais na Alemanha. Talvez fazer umas viagens de trem. Não sabemos, vamos ver o que vai rolar. A Camila perguntou se a gente costuma estudar a história do local antes de ir visitar e qual o lugar mais incrível no aspecto histórico que vocês já visitaram. Eu diria que não, a gente vai pesquisando no local, vai aprendendo, né, com os monumentos, com as atrações do local, a gente vai aprendendo mais e mais, né? E em geral, sempre antes de gravar os vídeos, a gente acaba fazendo também um passeio guiado, né, com algum guia no local, então a gente aprende bem certinho a história. Então a gente tem Wikipedia, a gente tem passeios guiados, a gente tem as placas dos monumentos, a gente não pesquisa em casa antes de sair, né? A gente vai vendo em louco, né? A gente vai explorando e vai descobrindo, porque é uma coisa que é muito prazerosa pra nós, assim, né? Cada descoberta nova é um novo mundo que se abre, assim, né? Te dá uma visão diferente sobre o que tu tá olhando, e isso é uma das coisas que eu mais gosto. Então, a segunda parte da tua pergunta, né, qual o lugar mais incrível? Sem sombra de dúvidas que seria, por exemplo, Roma ou Pompeia, que a gente visitou, né, no ano passado, que é fenomenal poder passear por Pompeia e ver como é que era uma cidade romana, né, de mais de 2000 anos, né, porque tá tudo ali preservado, as estradas, as lojas e tal, tu consegue visualizar muito forte, né, que as pessoas estavam ali comprando, vendendo, fazendo e acontecendo, né, tanto tempo atrás, de uma forma tão semelhante com o que a gente tem hoje em dia, né. Então, os romanos, eles eram bem avançados, e ver tudo isso, aprender tudo isso
eu fiquei bem maravilhado, assim, bem encantado com isso aí. É um outro lugar que é uma resposta um pouco óbvia para esse canal, mas Berlim, né? Berlim tem camadas de história. Olha a quantidade de coisa que aconteceu aqui. Todas as grandes guerras, Guerra Fria, também momentos de paz, né? Por que não? Sim. Então muita coisa aconteceu aqui. Cada esquina tem história aqui em Berlim. Cada poste, tudo tem um detalhe. Então, sim, as cidades antigas na Itália e Berlim, eu diria que são os lugares que a gente já visitou com mais riqueza histórica, né? E Berlim é o tipo de lugar que todos os dias a gente lê uma coisa nova, todos os dias a gente aprende, porque a gente se importa, né? A gente vive aqui, então a gente quer aprender cada vez mais. Já que estamos nesse assunto, eu também leio bastante para aprender sobre Berlim, porque eu trabalho como guia aqui. Então, se tu quiser saber todas as nuances históricas, tudo que aconteceu, a história de cada poste onde a gente passa, você pode fazer o passeio guiado comigo, entrando em contato através do e-mail contato@alemanizando.com.br. Daí eu envio todas as informações completinhas sobre o passeio. A gente pode andar aí pelo centro histórico e aprender juntos, quem sabe, muitas coisas sobre a cidade de Berlim. O Paulo Bento perguntou o seguinte: o leste europeu é bem esquecido pelos turistas e até mesmo pelos imigrantes. Desses países, ele citou vários como Polônia, República Tcheca, Letônia, Eslováquia, Romênia e Rússia. Qual vocês mais recomendam para visitar primeiro, ou seja, qual que vocês mais gostaram de conhecer? Todos esses que ele listou a gente já conheceu. Eu não conheço a Rússia, nem a Romênia. O Rodrigo foi sozinho, eu trabalho pros dois. Sim. Mas eu, sem dúvida nenhuma, recomendo a Polônia sempre, toda vez. Não precisa nem perguntar duas vezes. A Polônia é um grande xodózinho. Vale super a pena para quem tá vindo do Brasil, porque o dinheiro polonês é quase um por um com o real e as coisas lá são baratinhas, então vai ser mais barato do que no Brasil e a cotação vai estar favorável. As cidades são super fofas, né? Obviamente a gente não visitou todas as cidades, mas todas que a gente visitou são super fofinhas. A gente foi pra Wrocław, a gente foi pra Poznan, a gente foi pra Bydgoszcz, todas elas eram muito legais, então eu sou uma grande entusiasta da Polônia. Não é um lugar que as pessoas costumam pensar assim, vou sair do Brasil aqui, vou pegar um voo pra Polônia, mas é uma coisa que pode ser legal de colocar também na tua rota, né? Concordo plenamente, né? Dos lugares que o Paulo listou, tenho certeza que a República Tcheca é o mais popular deles, né? Porque Praga, uma cidade que a gente também já visitou, tem até vídeo. É fenomenal, é uma cidade muito linda, mas ela é bem turística. Isso é uma coisa que a Polônia ganha, né? Porque como as pessoas não pensam nela em primeira instância, acaba que quando tu vai lá, tu vai ter um pouco mais de espaço pra ti, vai ser mais tranquilo, um pouco menos turístico, né? Tu vai poder explorar num ritmo muito mais tranquilo. Mas todos esses lugares, assim, que a gente já visitou, que tem vídeo no canal, foram todas experiências muito boas. Nenhum foi furada, sabe? Nossa impressão do leste europeu é mega positiva por causa disso. Há quem diga que Bratislava é um pouco pequenininho, um pouco entediante, mas a gente gostou. A gente gostou. Então fica aí o disclaimer. Pode ser que não seja tão legal. Pra um dia, vale. Eu gostei bastante, mas a gente comemorou meu aniversário lá, então pra mim foi uma experiência especial, né? Então assim, eu sou suspeita pra dizer. Mas a gente não teve nenhuma experiência ruim com viagem até agora, a gente só conheceu lugares bem legais. Aí na sequência temos a pergunta aqui, de novo do Paulo Bento, que diz o seguinte, que a Áustria e a Alemanha são países bem parecidos. Consegue citar as principais diferenças que vocês notaram entre a Alemanha e a Áustria, principalmente entre Viena e Berlim? Bom, primeiramente, nunca diga para um austríaco ou para um alemão que eles são iguais, porque eles não concordam com isso aí. Eles são povos bem diferentes, né? Eles têm o idioma alemão semelhante, alguns hábitos aqui e ali, mas eles se consideram bem diferentes, tá? Eu sei que para o nosso olho brasileiro é tudo a mesma coisa, mas não é. E aí, assim, a gente foi pra Viena e a gente também já foi pra Salzburg, que é uma cidade bem pequenininha na fronteira, bem bonitinha. E as principais diferenças que eu noto é que Viena é muito mais chique, tem uma cara muito mais rica do que Berlim, pessoas mais elegantes, bem vestidas, enquanto Berlim tem essa pegada bem mais hippie, maluca, artística. E Viena pareceu bem mais adulta, até, de certa forma. É uma forma estranha de fazer essa comparação, mas é que comparações são estranhas, né? É que Viena tem a vantagem que ela não foi tão destruída na guerra, né? Ela só começou a ser bombardeada no final da guerra. Então sobrou um monte de prédios históricos da época, né, do Império Austro-Húngaro e tal, que são, né, magníficos. E, infelizmente, grande parte dos prédios magníficos de Berlim foi abaixo, né? Então eles têm essa vantagem de ter mais prédios belos para visitar e dar essa imponência. Dá uma imponência. Tem uma cara de Império Austro-Húngaro, enquanto aqui em Berlim, agora eles estão terminando de reconstruir o palácio, né? Então, assim, sim, coisas um pouco diferentes. Eu tive a impressão, uma diferença, que lá tudo é um pouco mais caro. Eu achei tudo bem mais caro em Viena. Sim. A alimentação, tudo era bem mais caro. Mas na Áustria, em geral, eu tenho a impressão que a Áustria é um país um pouco mais caro que a Alemanha, assim. Talvez a cultura deles se assemelhe mais ao sul da Alemanha, porque também tem essas diferenças bem grandes entre as regiões da Alemanha, né? Nem a Alemanha é igual a Alemanha várias vezes, né? Porque... Sim, os estados são bem diferentes, né? É como dizer que, sei lá o que, é igual ao Brasil. É igual a qual parte do Brasil? Qual parte do Brasil? O Uruguai é igual ao Brasil, tipo... Não, tipo, é parecido com o Rio Grande do Sul, mas nem
muito também, né? E, sei lá, quais poderiam mais ser as diferenças que a gente notou? Quando a gente foi pra Viena, foi em fevereiro do ano passado, e tava um frio, mas um frio que eu nunca senti nessa Berlim velha aqui, não. Nunca. Foi o pior frio que eu senti na vida, eu acho. Eu fiquei rabugenta e eu não costumo reclamar de frio. Até eu falei pra uma amiga, mandei um áudio falando, amiga, tá um frio aqui. E ela ficou chocada porque eu nunca reclamo de frio. É que tava um vento sinistro. Então Viena é mais frio que Berlim, talvez? Não sei, uma generalização total. Uma vez a gente foi, né? É muito mais frio. Não, a gente não vai dizer isso, mas na nossa experiência foi um pouco mais frio. Mas foi uma experiência boa também, é uma cidade super bonita, vale mega a pena visitar. A gente nunca diria, tipo, não vá pra Áustria, é muito pior. Não. É super bom. A pergunta número 6, Rodrigo, ela parece ser bem popular porque 4 pessoas diferentes perguntaram mais ou menos a mesma coisa no mesmo momento que eu pedi a pergunta, né? Então, assim, todo mundo tava pensando nisso ao mesmo tempo. E eles querem saber se a gente trocaria a Alemanha pra morar em outro país. Se sim, qual? Se a gente tem vontade de sair de Berlim pra outra cidade. Se sim, qual? E se tem alguma coisa que faria a gente voltar pro Brasil. Se sim, o quê? E é isso, basicamente. Todo mundo quer saber se a gente sairia da Alemanha, sairia de Berlim e voltaria pro Brasil. Sobre quais circunstâncias. Isso, então eu coloquei tudo junto porque é basicamente o mesmo conceito, né? E aí? Número 1. Se a gente tivesse que sair... Sairia de Berlim? A princípio não no momento. A gente tá super feliz em Berlim, é uma cidade maravilhosa. Tudo que a gente quer tá aqui, muitos amigos, diversão, trabalho, tudo certinho, tudo fluindo assim, né? Pianinho. A gente é totalmente apaixonado por Berlim, então o que eu sempre digo quando me perguntam se eu quero sair de Berlim é: eu amo Berlim, só terei um dia pensamentos de sair de Berlim o dia que eu deixar de amar Berlim. Sim. Né? Não sabemos quando isso vai acontecer, se vai acontecer, né? Tá. Então... Tendo visto isso, qual outra cidade a gente iria dentro da Alemanha? Se fosse para ser na Alemanha, eu diria provavelmente seria uma cidade como Hamburgo ou Colônia, seria uma cidade grande, assim, do norte da Alemanha, que também tem uma vida muito boa, tem também uma variedade de culturas bem legal, né? Uma coisa assim, uma cidade bacana de morar, bastante variedade de coisas para serem feitas. As cidades não vão se comparar a Berlim, mas elas estão mais perto aí, digamos assim. Não vamos comparar a Berlim, porque Berlim é a maior de todas, né? Sim, tem tudo que a gente tem interesse aqui também, né? Eu, em geral, se fosse pra sair de Berlim, eu sairia logo da Alemanha. Eu, particularmente, não tenho interesse em morar em nenhuma cidade da Alemanha que não seja Berlim. Mas se eu tivesse que escolher, assim, obrigatoriamente, tem que ficar na Alemanha, seria Hamburgo, provavelmente. Por ter essa proximidade, cidade do norte, é uma cidade-estado, é uma cidade grande, uma cidade moderna, uma cidade cheia de gente do mundo inteiro. Então, teria aí coisas que me interessam, mas a princípio, não. Agora é a próxima fase, sair da Alemanha. Daí, provavelmente a gente ia tentar se manter na Europa, porque a gente já tem eu tenho passaporte italiano, então para mim é fácil de se mudar, né, pela Europa, então tem essa facilidade. Então, na minha cabeça, o que vem inicialmente seriam cidades como Copenhague, que a gente visitou, é uma cidade fantástica, muito boa. Eu gosto muito de Edimburgo, mas daí tem que ver o que vai rolar com o Brexit, né? Se vai poder ir lá ou não. Acho que não. Acho que a gente não vai poder morar em Edimburgo. Edimburgo é uma cidade que eu gosto tanto, eu acho ela tão bonita, tão agradável também. Também é uma cidade de língua inglesa, por mais que eles falem inglês com sotaque escocês, mas tudo bem, a gente se adapta, né? Importante para quem não sabe, os cidadãos da União Europeia têm direito de morar em qualquer lugar dentro da União Europeia, né? Por isso que o Rodrigo falou, eu tenho o passaporte italiano. Nem todo mundo sabe disso. Então, assim, se o Rodrigo tem o passaporte italiano, ele pode morar em qualquer lugar dentro da União Europeia, mas se a Escócia vai provavelmente sair da Europa junto com o Reino Unido, aí já não vai poder morar na Escócia. Provavelmente. E talvez uma terceira opção para mim seria Itália. Não sei dizer se Roma ou se alguma outra cidade, mas Roma é uma cidade bem legal também. Pra mim é exatamente a mesma coisa. Plano B seria Copenhague. Copenhague é fantástica, né? A gente adorou quando a gente foi lá. Moraria lá facilmente. Depois, provavelmente Edimburgo, até pela facilidade de falar inglês. E depois Itália. Mas Itália é uma coisa que eu acho que seria legal depois de velhinho, assim, aposentados, pra morar não trabalhar, né? Isso, viver a dolce vita italiana de verdade mesmo, né? Morar, tipo, na Toscana, pizza. Ter uma casinha com uma fazendinha não, né? Um jardinzinho ali, plantar uns tomates. Isso nos fins de semana a gente vai nas florestas pra catar trufa, com cachorro. Isso, com porco. Fantástico. Clássico. Mas aí eu acho que Itália seria só quando eu ficar velha, porque eu, particularmente, não ia querer morar numa cidade grande da Itália, porque eu acho muito bagunçado, eu ia ficar muito estressada. A gente ficou ano passado um mês todo em Roma e na última semana eu já tava com muita saudade de Berlim, da organização, né, da eficiência alemã, todo esse tipo de coisa. Porque Roma é bem bagunçada. Os italianos são ótimos, mas é uma bagunça, assim, o trânsito é muito mais louco, assim, então a gente já tá aqui há 5 anos, então a gente tá um pouco mais com a cabeça, né, A gente é muito mimado pela limpeza e organização alemã, o silêncio, por mais que a gente more em Berlim, que os alemães em geral consideram suja, barulhenta e bagunçada,
não é, né? Então, quer dizer, pode ser que seja comparado com as cidadezinhas pequenininhas da Alemanha. Munique tu tem que procurar lixo, né? Porque, bem, enfim. Não é como se Berlim fosse tapada de lixo também, né? Mas Roma foi um pouco estressante. Eu sei, eu me conheço, eu ia ficar nervosa, eu não ia gostar. Então, certo. Depois de velhinha, num lugar bem idílico, assim, bem talvez na praia, alguma coisa assim. Mas boa. Aí, depois de velha. Beleza. Combinado. E pra voltar pro Brasil, no momento, só se fosse alguma situação muito intensa, alguma coisa muito forte, alguma situação familiar, ou então se por algum motivo nos chutasse daqui da Europa, né? Tipo, saiu daqui e nunca mais voltem. Daí... Deportados. Daí... Mas isso, né, não tem por que acontecer. A menos que a Itália resolva sair da União Europeia também. Não faz sentido, né? Enfim, então, basicamente, Berlim. A gente vai ficar em Berlim aí por muito tempo, enquanto a gente amava Berlim. Isso e aí. Berlim é muito amável. Berlim é muito amável. Coisa mais fofa que tem. Fofíssima. Fofíssima. E pra finalizar então este vídeo, nós temos aqui a pergunta da Lana, da Bota na Mala, que disse o seguinte: se vocês pudessem escolher só uma pessoa do Brasil pra ir morar com ou ser vizinha de vocês, quem seria e por quê? Bom, se eu pudesse escolher uma pessoa do Brasil para morar com, eu já fiz isso, que era o Rodrigo, né, no caso. Eu não tenho interesse em morar com outras pessoas que não sejam meu querido esposo, mas... E a gata também? E a gata também. Mas a gata não veio do Brasil, a gata veio da Polônia. Enfim. Falei pra vocês que eu tinha um xodozinho com a Polônia, até a nossa gata é polonesa. Enfim, fato é que escolher uma pessoa é meio... Maldade. Não faz muito sentido. Mas eu tenho uma amiga que ela tem um sonho, aqui em Berlim, uma brasileira, que é um sonho que eu compartilho, que seria fantástico, que seria ganhar na Loto. Já seria fantástico por si só, né? Nossa. Claro, ganhar na Mega Sena, enfim. A El Gordo, a loteria espanhola, tipo 1 bilhão de euros. Pronto, assim. Ganhei 1 bilhão de euros. O que eu e essa amiga a gente faria? A gente ia construir o condomínio dos pais, que seria um lugar fechado, que todos os nossos pais podiam vir morar aqui. Não necessariamente na Alemanha, né? Mas enfim, talvez em Portugal. Em Portugal, coisa assim. Aposentado pode morar em Portugal, tem umas Exato. facilidades aí. Aí teria o visto, teria ali uma comunidadezinha, todo mundo muito legal, né? Nossos pais são pessoas legais, a gente imagina, eu não conheço os pais dos meus amigos aqui em Berlim, porque tá todo mundo no Brasil, mas eu imagino que sim. Aí todo mundo ia falar português, ter seus amigos, seria uma coisa bem legal, é um sonho que essa amiga tem, eu acho que seria realmente uma ideia muito boa. Se eu pudesse, eu traria a família inteira, todos os amigos, né? Enfim, escolher uma pessoa tá aqui. Né? Se eu pudesse escolher infinitas pessoas, traria todos. Eu faço a resposta da Elissa minha porque é bem isso mesmo. Tu ia querer participar do condomínio dos pais? Claro, eu tenho certeza que meus pais iam gostar da ideia também. Imagina em Portugal, lá os velhos tudo comendo bacalhau na beira da praia, falando português com os portugueses de Portugal. Mas falou assim. Comendo pastel de nata, seria fantástico. Até eu ia querer morar nesse condomínio também. Passar o verão lá. É muito quente, na real. Tem que ter... Não, tem que passar o inverno em Portugal, ou o outono. Porque Portugal fica quente. Então é isso aí, gente. Respondemos aí as perguntas, todas elas tiveram um tema bem viagem, né? Bem na exploração aí deste mundão. Fiquem atentos aí para os próximos Alemanizando Responde, né? Que daí do nada a gente surge e pede por perguntas. Então fiquem aí atentos nas redes sociais, né? Segue lá no Twitter, também segue no Instagram. E daí você vai saber quando for a próxima oportunidade. E se tu assistiu até aqui, aproveita e já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e deixa aquele like maroto. E, obviamente, volte sempre, que sempre tem vídeo novo aqui no canal, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau!